clima é de expectativa total em Belém para o maior clássico da região norte. A torcida azulina está em polvorosa, vivendo dias de ansiedade e esperança, porque o jogo da próxima terça-feira pode ser determinante na caminhada do clube do Remo rumo ao tão sonhado acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E a mobilização é gigantesca. Os ingressos simplesmente evaporaram. Tanto os bilhetes de arquibancada quanto os de cadeira já estão esgotados no site oficial. E não é exagero dizer que a torcida do Leão Azul abraçou a causa com todas as forças. A energia que vem das arquibancadas promete ser um diferencial absurdo neste confronto. Mesmo com as limitações impostas pelas autoridades de segurança, que impediram uma ocupação maior da torcida azulina no estádio, a expectativa é de uma presença massiva e vibrante dos remistas, que acreditam cada vez mais nesse time. A empolgação é tamanha que muitos torcedores têm atualizado o site quase de minuto em minuto, torcendo por uma possível liberação de um novo lote, embora essa possibilidade pareça cada vez mais remota. O cenário é claro, quem conseguiu garantir presença vai viver uma noite de fortes emoções. E não é só nas arquibancadas que o Leão Azul vem dominando. Dentro de campo, a fase é excelente. 3 jogadores do Remo foram eleitos para a seleção da última rodada da Série B, um feito que mostra o quanto o time vem crescendo nos momentos decisivos. Marcelo Rangel, Marcelinho e Caio Vinícius foram os escolhidos. E não foi por acaso. O goleiro fechou o gol, o lateral fez gol e deu assistência, e o meio-campista foi fundamental no controle do jogo. Além deles, o técnico Guto Ferreira foi eleito, mais uma vez, o melhor da rodada, coroando o excelente trabalho que vem desenvolvendo no comando da equipe. É impossível ignorar também o bom momento de outros nomes que ficaram de fora dessa seleção, mas que mereciam destaque. Nico Ferreira, por exemplo, vem sendo uma peça importantíssima no ataque azulino. Fez uma grande partida, deu trabalho para a defesa adversária, e, mesmo sem ter entrado na seleção, segue sendo um dos destaques técnicos do time. O próprio Kaique Almeida, que deu assistência para o gol do Marcelinho, também poderia muito bem ter sido lembrado. Mas o que importa é que o coletivo do Remo tem funcionado, e isso é o que anima o torcedor para o clássico. Do outro lado, a situação do maior rival parece bem diferente. Há um clima de desânimo que se espalha entre os bicolores, e a dúvida sobre a escalação do Paysandu para esse confronto só aumenta. Informações dão conta de que 2 jogadores importantes do time deles estão fora ou são dúvida para o clássico. O atacante Diogo Oliveira, artilheiro da equipe na Série B, já está confirmado como desfalque. Já o meia-atacante Maurício Garcês, que vinha sendo o principal nome do Paysandu no campeonato, ainda é dúvida, depois de ter saído lesionado no último jogo. E aí começam a surgir boatos, muitos deles inflamados nas redes sociais, sobre a possibilidade de o Paysandu escalar jogadores do Sub-20 no clássico. Mas calma lá, isso não é verdade. Pelo menos por enquanto, nada indica que o rival vá com um time alternativo. Pode até ser que algum jovem da base esteja disponível no banco de reservas, o que é normal. Mas a história de que vão entrar com um time inteiro de garotos não se sustenta. Afinal, mesmo com a diferença de momento entre as equipes, trata-se de um clássico, e ninguém quer perder um jogo desses, ainda mais diante de um rival empolgado e com estádio cheio. Por outro lado, o Leão Azul também tem suas dúvidas. Questões físicas podem pesar na escalação. Um nome que acende o alerta é o do zagueiro William Klaus. O jogador, que vem sendo um dos líderes técnicos da equipe, está com dores musculares e virou dúvida para o jogo. Se não puder atuar, o provável substituto será Tassano. E não para por aí. Reinaldo também segue fora, vetado pelo departamento médico, e Kaique Almeida deve seguir na lateral, segurando a bronca mais uma vez. São ajustes que o técnico Guto Ferreira terá que fazer, mas sem perder a solidez defensiva que tem sido um dos pontos fortes do time nessa reta final. No meio-campo, também há interrogações. Será que Guto mantém o atual esquema, com o mesmo trio no setor de criação e marcação, ou será que faz mudanças? Pedro Vitor pode voltar ao time, ou talvez o treinador opte por segurar um pouco mais o jogo, dependendo da estratégia que imaginar para o clássico.
E no ataque, a mesma pergunta. Será que volta com Pedro Rocha, ou mantém Nico Ferreira como titular, já que o jogador tem crescido nos últimos jogos? Tudo isso deve ser avaliado nos treinos finais, e a expectativa é de que a escalação só seja revelada mesmo na véspera da partida. Fato é que o elenco está focado. Mesmo no fim de semana do Sírio, uma das datas mais importantes para os paraenses, o grupo seguiu trabalhando. O treino deste domingo já foi com todo o elenco à disposição, diferente do sábado, onde só participaram os jogadores que não atuaram os 90 minutos contra o Atlético Paranaense. A ideia da comissão técnica é chegar com força total na terça-feira, com o time descansado, preparado taticamente, principalmente, mentalmente forte para encarar o maior desafio do ano. Esse clássico não é apenas mais um jogo. É uma decisão. O duelo número 780 entre Remo e Paysandu traz um peso histórico enorme, mas, mais do que isso, traz um impacto direto nas pretensões do Remo dentro da Série B. Uma vitória pode manter vivo o sonho do acesso e consolidar o excelente momento do time na temporada. Por isso, a preparação está sendo tratada com toda a seriedade possível. Cada detalhe está sendo cuidado para que nada escape ao planejamento. Enquanto isso, a torcida segue fazendo sua parte. O engajamento é impressionante. As redes sociais estão fervendo, com milhares de comentários, vídeos de apoio, músicas, cartazes, promessas. É a verdadeira força da arquibancada entrando em campo desde já. E mesmo aqueles que não conseguiram ingresso vão acompanhar de perto, seja em bares, em casa com a família ou reunidos em grupos de torcedores, empurrando o leão com a energia que só o remista sabe transmitir. A pressão é grande, mas a confiança também. E não é para menos. O clube do Remo chega para esse clássico embalado, com a moral lá em cima, e com uma torcida que está abraçando esse time como há muito tempo não se via. Esse clima de união entre elenco e arquibancada pode ser exatamente o combustível que o Leão precisa para passar por cima do maior rival e seguir na luta pelo acesso. A série ainda é um sonho possível, e cada detalhe nesse momento da temporada conta. A comissão técnica sabe disso, os jogadores sentem isso, e o torcedor respira essa atmosfera decisiva a cada dia que passa. A movimentação nos bastidores é intensa. A comissão de futebol do Remo trabalha para manter o elenco concentrado, blindado de qualquer ruído externo, especialmente neste momento em que muita especulação começa a circular. Boatos sobre desfalques, sobre possíveis mudanças no time, tudo isso pode desviar o foco, e por isso o trabalho da diretoria e da comissão técnica tem sido tão importante. A ordem é clara, concentração total até o apito final na terça-feira. Nada de clima de já ganhou, nada de se deixar levar por um suposto desânimo do rival. Clássico é clássico, e qualquer vacilo pode custar caro. Aliás, mesmo com o Remo vivendo uma fase técnica muito superior à do adversário, o discurso dentro do Baenão é de respeito total ao clássico. O grupo sabe que do outro lado há uma equipe ferida, que vem de maus resultados e que pode usar justamente o jogo contra o maior rival como uma tentativa de virar a chave. E é exatamente por isso que o Remo precisa entrar em campo ligado, disputando cada centímetro do gramado, com o espírito de decisão. Não pode existir espaço para acomodação. A torcida quer entrega, raça, suor e sangue azul em campo. Dentro do elenco, algumas lideranças vêm sendo fundamentais nesse processo de amadurecimento coletivo. Jogadores como Marcelo Rangel, William Klaus, Caio Vinícius e Leonan têm papel importante não apenas dentro das quatro linhas, mas também no vestiário. São vozes que ajudam a manter a concentração, que puxam os companheiros nos momentos difíceis e que servem de exemplo para os mais jovens. A experiência desses atletas está sendo essencial para segurar a pressão e transformar essa ansiedade natural em foco. E quando se fala em pressão, é impossível não destacar o trabalho de Guto Ferreira. O treinador chegou com o desafio de reorganizar um time que patinava na competição e conseguiu, em poucas rodadas, dar uma nova cara à equipe. Organizou a defesa, deu padrão de jogo ao meio-campo e conseguiu extrair mais dos atacantes. O Remo virou um time competitivo, sólido, que sabe sofrer quando precisa, mas também que agride o adversário com inteligência. O mérito é do elenco, claro, mas muito do que o Remo está apresentando passa pelas mãos do comandante. Guto, aliás,
deve seguir com o mistério até o último instante. Não é do perfil dele abrir escalação com antecedência, principalmente num jogo desse tamanho. As dúvidas permanecem no ar, e isso faz parte da estratégia. Não dá para saber se ele vai optar por mais velocidade nas pontas, se vai querer um time mais leve no meio ou se vai priorizar a força física para segurar o ímpeto do rival. O fato é que o Remo tem opções no elenco e isso permite ao treinador montar o time de acordo com o que a partida exigir. E essa capacidade de adaptação pode ser uma arma poderosa. Além disso, há um fator que pode pesar muito a favor do Remo: a atmosfera. A torcida azulina, quando joga junto, vira um 12º jogador de verdade. E num jogo desse porte, com o Mangueirão pulsando, cada grito da arquibancada pode ser o empurrão que o time precisa em momentos de dificuldade. É aquela força invisível, que não aparece nas estatísticas, mas que tem um impacto real dentro de campo. O jogador sente. O adversário sente. E quem já viveu um Repá lotado sabe do que estamos falando. Claro que tudo isso precisa se traduzir em desempenho. Não adianta ter estádio cheio, jogador motivado e torcida engajada se a bola não entrar. Por isso, a eficiência ofensiva vai ser fundamental. O Remo precisa aproveitar as chances que criar, algo que em alguns jogos anteriores acabou faltando. Não se pode desperdiçar oportunidades em um clássico como esse, ainda mais com a temporada em jogo. O ataque precisa estar afiado, com movimentação, criatividade e precisão. E os meio-campistas precisam colaborar, chegando de trás, encostando na área, dando opção. Na defesa, o alerta está ligado. Mesmo com os desfalques do rival, é preciso respeito. O Paysandu ainda tem jogadores capazes de decidir e não vai entrar em campo para passear. O time azulino precisa manter a mesma intensidade defensiva que vem apresentando, com marcação firme, cobertura eficiente e atenção total nas bolas paradas. Cada detalhe pode fazer a diferença, e um vacilo pode custar muito caro. Por isso, a concentração da defesa vai ser determinante para garantir a solidez que o time precisa para construir a vitória. E mesmo que o Remo entre em campo melhor tecnicamente, não existe favoritismo absoluto. Todo clássico é imprevisível. A história do futebol está cheia de exemplos de times desacreditados que surpreenderam justamente no momento em que ninguém esperava. Por isso, o maior erro que o Leão poderia cometer seria subestimar o adversário. A vitória só virá com entrega total, com foco do primeiro ao último minuto e com a cabeça no lugar. Não dá para entrar pilhado demais, nem relaxado. O equilíbrio emocional será tão importante quanto a parte tática e técnica. O que está em jogo é muito maior do que apenas 3 pontos. É a continuidade de um projeto que ganhou o corpo, é a esperança de uma torcida apaixonada, é o orgulho de vestir a camisa de um dos maiores clubes do norte do Brasil. Um triunfo no clássico pode significar muito mais do que uma simples vitória. Pode ser o ponto de virada definitivo para o Remo engrenar de vez nessa reta final da Série B. Pode ser o momento que ficará marcado como o jogo da virada, o jogo do salto, o jogo em que o Leão mostrou que está pronto para brigar até o fim. E a torcida sabe disso. Por isso, a mobilização é total. O círio passou, mas a fé continua. Agora, ela se transforma em energia para empurrar o Leão dentro de campo. É semana de clássico, é semana de guerra, é semana de colocar o coração na ponta da chuteira e fazer história. A contagem regressiva começou, e o Remo se prepara para mais um capítulo inesquecível da sua trajetória. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Nos bastidores do futebol brasileiro, um rumor tem agitado torcedores e imprensa. Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira desde 2025, supostamente fez declarações polêmicas sobre o Remo, e os jornais espanhóis já não conseguem conter o burburinho. Reconhecido mundialmente como um dos maiores treinadores da história, Ancelotti, que começou sua carreira como volante e coleciona títulos e elogios internacionais, parece ter colocado os holofotes sobre o clube para além do cenário habitual do futebol nacional. Segundo fontes que circulam no ambiente esportivo europeu, a fala do italiano teria sido interpretada como uma crítica velada, mas também como um reconhecimento inesperado.
A imprensa da Espanha, sempre atenta aos movimentos da seleção brasileira, não perdeu tempo e estampou trechos da declaração, provocando uma avalanche de comentários nas redes sociais. Torcedores do Remo, surpresos, misturam curiosidade e expectativa, imaginando se essa tensão de Ancelotti poderia influenciar futuros convites ou até mesmo parcerias com o clube. O rumor ganhou ainda mais força pelo perfil do treinador. Ancelotti não é apenas um técnico vencedor, eleito entre os 10 maiores da história pela France Football em 2019, mas também alguém que sempre valorizou detalhes estratégicos e observações críticas sobre clubes e jogadores. A possibilidade de ele ter avaliado o Remo, mesmo que de forma indireta, coloca o clube para debate internacional, transformando o que seria apenas mais uma fala de treinador em assunto global. Nos corredores da seleção, comenta-se que a frase foi dita em um tom casual, talvez durante uma coletiva ou uma entrevista para a mídia estrangeira, mas seu efeito foi imediato. O futebol brasileiro, acostumado a rumores e fofocas de bastidor, agora tem um tema que mistura prestígio, surpresa e expectativa. Será que o Remo, após ganhar a atenção de um dos maiores técnicos do mundo, poderá ser observado mais de perto para convocações ou até projetos especiais? Enquanto isso, os jornais espanhóis seguem repercutindo cada nuance da fala, especulando sobre o real significado das palavras de Ancelotti. Entre críticos e admiradores, a dúvida persiste: ele apenas comentou sobre o clube de forma pontual ou estava sugerindo algo mais? A torcida do Remo, é claro, já abraça a ideia, imaginando que qualquer menção de um técnico do calibre de Ancelotti pode ser o início de um capítulo inusitado na história do clube. Afinal, quando um nome desse peso fala, mesmo que de passagem, o eco se espalha rápido, e ninguém quer ficar de fora do burburinho que agora parece impossível de ignorar. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.